Pai amado, grandioso Deus, Senhor nosso, Salvador nosso, nosso coração, ó Deus, está derramado e colocado diante do Senhor, submisso, como Deus nosso, nome grandioso, nome majestoso e honrado seja, Senhor, este nome, posto que não há outro nome que possamos ser salvos. Por isso, ó Pai, nós queremos bendizer o Senhor nessa noite. Queremos, ó Deus, com temor e tremor, aprendermos da Tua palavra, aprendermos a honrá-lo, aprendermos a não tomar o Teu nome em vão, mas, ó Deus, honrá-lo toda a nossa vida, aquilo em que nós dizemos e naquilo que nós fazemos, que o Teu nome seja engrandecido e honrado em nós, Senhor, e através de nós. Muito obrigado, Deus, pela bênção de usufruirmos desse tempo gostoso na Tua presença. Podermos cantar ao Senhor esses hinos de adoração, de louvor. Uma declaração, Senhor, dos Teus servos, adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Obrigado, Deus, por esse privilégio. Obrigado também, ó Deus, por podermos entrar em lares que de outra maneira nós não poderíamos chegar, através da internet. Obrigado, Pai, por estas famílias, por estas pessoas que conectam conosco. Que o Espírito do Senhor seja igualmente abençoador para com estas vidas. Que esse tempo seja um tempo precioso de aprendizado na Tua palavra. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, queridos. Quarta-feira, retrasada, né? Alguém disse para mim ontem que eu estou parecendo aqueles roteiristas de novela, né? Então, que eu fico, próximo capítulo nós temos isso aqui. Mas é porque, quando você vai pregar na igreja que não é a sua igreja, então você tem que descer toda a carga de uma vez, porque você não vai lá de novo, né? Então, quando eu vou pregar fora, e eu não gosto muito, vocês sabem que eu não gosto de sair muito para pregar fora, porque eu acho que esse ensinamento, a conta-gota, ele produz muito mais resultado do que aquele que você joga toda uma carga em cima das pessoas e vai embora. E depois as pessoas não têm nem como caminhar com você para aprender isso na prática e ir a cada dia acrescentando ao seu conhecimento novas informações, né? Então, de fato, é um método de ensino que quase todos os que expõem a palavra têm esse método de ensino. Martin Lloyd Jones, ele expôs na sua igreja na Inglaterra Romanos. E, se não me falha a memória, são 12 volumes. A exposição de Romanos de Martin Lloyd Jones. Hoje nós já temos em português, mas era só em inglês que nós tínhamos esses livros de Martin Lloyd Jones. E a história diz que ele saía para pregar, ele era um conferencista mundial, e quando ele voltava, ele dizia assim: nós paramos na segunda parte do capítulo tal, do versículo tal de Romanos, né? Então, quando você vai expor a palavra, há essa demora. Simone fala assim: mas você demora demais. E aí eu falo para ela: você não serve para ser pastora, você é muito agoniada. Ela é parente da Ana Cristina, né? Muito agoniada, quer que chega no finalmente. Mas se a gente não entende o contexto, então a gente fica meio sem de fato saber, não é, aquilo que a gente precisa aprender. Então, o Joaquim levantou, quarta-feira retrasada, aquela questão
da blasfêmia e da maldição. Né? Levítico 24. Então, eu fui trabalhar e eu acredito que vocês também devem ter pesquisado. Claro que eu fui para um lado mais exegético, um lado mais contextual, porque como eu disse para os irmãos, esse texto é o meu texto secundário. O meu texto primário é Êxodo 20, não é? A proposta primária é não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, como era um texto secundário, eu não tinha me debruçado sobre ele para um trabalho mais acurado. Mas eu fiz durante essas 2 semanas, e aí a gente vai conversar um pouquinho, porque diz que não há pergunta tola. Toda pergunta, ela é pergunta sábia. Porque se você não sabe, ou se surgiu uma dúvida, ou se você trabalha em determinada área, que a sua mente é aguçada para determinados assuntos, então aproveite o momento, levante a lebre para a gente poder aprender mais. Eu acho que o Joaquim fez, como eu disse na quarta-feira, ele só o fez porque a mente dele está treinada para esta questão primária das coisas. O que leva à morte? Então, é a maldição ou é a blasfêmia? Então, isso a mente do Joaquim já está treinada para isso. Então, a questão de execução ali era uma questão de uma palavra de juízes que diante de Deus esperaram a palavra do Senhor, e aqueles anciões, aquelas pessoas da tribo de Israel, assentiram na resposta de Deus, e aí ele coloca. Mas a questão é que quando isso acontece, estabelece-se um código civil. Após essa manifestação de Deus, Deus diz o seguinte: e aproveitando isso, diga ao meu povo que será assim daqui para frente. Então, a questão alguém já disse o seguinte, que como que é lá o adágio, que a lei, eu acho que eu coloquei aqui, é que a lei, está aqui, boas leis nascem de maus hábitos, pois após o castigo, tendo sido afligido sobre o blasfêmio, Moisés ordenou que ninguém deveria insultar o nome de Deus sem ser punido. Ou seja, aí ele faz o direito civil. E aí ele começa a descrever do 17 até o 22, ele começa a descrever como que será a coisa daqui para frente. Então Deus não deixa brecha, e ele já aproveita e já coloca, vai ser conversado a partir de agora desse jeito. Aí ele estabelece, o direito civil, ou seja, ele mostra como que vai ser isso, né? Então nós vamos trabalhar um pouquinho, e eu quero conversar um pouco com vocês, saber, inclusive do Joaquim, que eu sei que ele estudou, para a gente conversar um pouco sobre o texto. Mas eu quero trazer 4 textos novos, e 2 no Novo Testamento e 2 no Antigo Testamento para a gente pensar. Então nós precisamos de pensar esses textos também juntos, porque o princípio hermenêutico a Bíblia responde à própria Bíblia, não é? Então vamos lá, o primeiro texto, irmãos, é o texto de Êxodo 21, 17. Êxodo 21, 17. Logo, subsequente ao texto e ao decálogo, aqueles textos, os princípios morais de Deus para o povo. Então, 21 está subsequente, né? Então, vamos lá. 21, 17.
Então aqui, primeiro, quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe será morto. Não apedrejado. Deus não diz, pode dar um AVC, pode dar um ataque cardíaco. O que Deus está dizendo é que, se você amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, será morto. O segundo texto é Levítico 29. Nós precisamos de Levítico, porque Levítico ele traz a questão cerimonial, a questão na prática, como isso vai acontecer em 29. Não, capítulo 20, Levítico 20, verso 9. Pode ler. Amaldiçoou. Olha, está vendo que a linguagem, claro que deveria ser a mesma linguagem, e é a mesma linguagem. Então a linguagem está lá. Então vai cair a maldição, vai cair sobre ele. Mas na realidade, no coração de Deus, esse camarada pode não ser fulminado ali. Ele vai morrer. Então, Deus coloca isso. Jesus cita essas duas passagens. Aliás, ela é citada uma única vez por dois evangelistas, numa mesma ocasião que Jesus está. Estas passagens são citadas exatamente para dizer para aqueles fariseus que eles tinham implementado os mandamentos de Deus com tradições humanas, mas deixado de cumprir os mandamentos de Deus, e sim passava a cumprir aquilo que não era de Deus. Uma visão farisaica. A tradição farisaica. Não é? Era uma visão que Jesus estava colocando. Então, os dois textos repetidos, Mateus 15, 4 e Marcos 7, 10. Que é a repetição. Não preciso de ler, você coloca aí, é a repetição exata do que está falando. Aí Jesus, dentro do contexto, ele fala a mesma coisa. Tanto Marcos quanto Mateus falam a mesma coisa. Então, mostrando que a questão é obedecer aquilo, e a questão é que Deus tem aquilo no coração. Então, a ideia, irmãos, é a seguinte: se Deus está zelando pelos pais para uma honra, para que os filhos honrem, não amaldiçoem os pais terrenos, ele agora diz assim: e vós, meus filhos, se vocês também amaldiçoar a mim, nós vamos conversar. As duas palavras ali, eu não sei se você chegou, Joaquim, eu vou te dar um tempinho para você ajudar aqui. As duas palavras ali, para blasfemou, em todos os textos que ela ocorre, é nakab. Palavra hebraica que significa perfurar, golpear, ou seja, é uma expressão intencional de desprezo. É tentar sulapar, é desacreditar. Por exemplo, como ele fez? Ele é um mestiço, logo, ele não tinha assento à tribo de Dan, que alguns comentaristas acham que esta foi a razão pela qual a briga aconteceu, porque ele veio tentando
tomar parte da mãe dele, da tribo de Dan. E aí eles disseram, você não tem parte, porque lá atrás a Bíblia diz que os filhos daqueles que casassem com qualquer outra nação em volta, não teria direito à possessão. Então ele vem requerer isso. Então alguns comentaristas acham que esta foi a briga. Então a questão ali é o seguinte, que ele blasfemou contra Deus e incitou aqueles que estavam ouvindo a fazer a mesma coisa. Então o que ele faz? Ele perfura, ou seja, ele sulapa, ele tenta desmoralizar o nome do Senhor. Então, a palavra Nacabe dá esse entender, você perfura, você forma broca para que aquilo não tenha consistência. Então, blasfemar é perfurar, atacar o nome sagrado, tremendo de Deus. Amaldiçoar é outra palavra, não é a mesma palavra. É kalal. E kalal significa, no hebraico, difamar, ridicularizar, zombar. E olha essa aqui. Se o Chico Anísio estivesse vivo, ele precisava de ouvir isso. Satirizar. Então, esses sátiros aí, que faz brincadeira com o nome de Deus, cai exatamente aqui, nesta palavra. Então, e é a mesma palavra usada lá atrás. Eu vou deixar o Joaquim falar, para a gente concluir. Aí depois a gente ajunta os dois estudos, e a gente conclui, tá bom? Ó, Joaquim, acho que você precisa vir aqui. Vem cá na frente. Joaquim é um bom professor, irmãos. Isso aí pode convidá-lo para ele pregar, para ele dar estudos, professores, porque ele é bom professor. Deixa eu tirar aqui, Joaquim. Pode ficar à vontade. Boa noite, irmãos. A indagação que eu fiz ao pastor, como ele disse, é porque, como a gente trabalha com isso, né, com direito, e aqui está em questão da vida, um aspecto penal, uma pena, não é? Então, a gente, no direito, nós temos essa questão. Você só pode ser condenado quando há uma figura típica penal. Por exemplo, existe diferença, por exemplo, todo mundo sabe não sei se todos sabem, de furto e roubo. Então, furtar é quando a pessoa tira de uma outra pessoa um bem. Já o roubo tem agrega alguma coisa, que é mediante alguma violência. Então, se agregou a violência, você passa a um outro delito, né? Um é o 155, outro é o 57 do Código Penal. Por que eu digo isso? E ali, exatamente porque ele tem duas palavras, o pastor já explicou os dois sentidos, né? Uma tem um sentido e outra tem outra. E quando eu vi essa distinção aqui, não é que eu vi a distinção, eu vi aparentemente duas consequências, eu fiquei preocupado, assim, se o amaldiçoar também levaria à mesma consequência da morte, ou se somente o outro verbo, a blasfêmia. Porque me parece, irmãos, que quando nós amaldiçoamos alguém, nós falamos diretamente àquela pessoa. E quando nós falamos do nome da pessoa, nós difamamos, assim, digamos assim, a gente vilipendia a honra da pessoa objetiva, digamos, o nome, não é? Então a pessoa tem o nome e tem a própria pessoa. E são questionamentos, não são conclusões, pastor. Uma pessoa,
muitas vezes ela tem, falando no aspecto humano, uma pessoa às vezes tem o coração apto assim a perdoar uma ofensa pessoal, mas não admite falar do nome, do nome, né? Aqui em Araraquara a gente vai falar muito isso, né? Das famílias tradicionais que prezam pelo nome. E o mandamento que o pastor está estudando é do nome, não da pessoa de Deus. Evidentemente que o nome tem uma vinculação com a pessoa. Mas o que eu levantei, essa questão que eu levantei, tem a ver o seguinte: tamanho é o zelo de Deus que a mim me pareceu que ele dá uma importância às vezes maior com relação ao seu nome do que com relação à sua própria pessoa. É uma indagação, não é uma afirmação, viu, pastor? Mas, assim, aparentemente, aquele texto me levou a essa indagação. Se Deus não estaria ali mais preocupado com o seu próprio nome do que com relação à sua própria pessoa. E eu fiquei pensando durante essa semana, né? Uma das coisas que me ocorreu é o seguinte: porque do que adianta eu amaldiçoar a Deus? Maldição nenhuma vai sobre Deus. Mas o nome de Deus é um instituto, digamos assim, que está mais vinculado assim, ó, quem é Deus? Aí nós vamos discutir, assim, ó, Deus o nome dele é esse, e isso fica num nível mais humano. Então, eu amaldiçoar a Deus não teria, assim, para Deus, não teria nenhuma consequência. Porque maldição humana nenhuma chegaria até Deus. Já o nome de Deus pode ser blasfemado no nível, digamos assim, mais humano, mais horizontal, e isso pode se propagar. Né? Então isso foi, digamos assim, cogitações que me vieram durante essa semana. Então nós espalharmos por aí que o nome de Deus, ou seja, que o Deus de Israel, por exemplo, é um Deus, nesse caso aqui, seria talvez um Deus injusto, porque não deu a parte do egípcio, como, né, do descendente da família da tribo de Dan, né? Exatamente. Então, assim, eu não sei a motivação, me parece que foi essa, né, dele, assim, achar, olha, isso aqui não está certo, essa lei não está certa, então ele espalhou que digamos assim, olha, o que Deus estabeleceu é uma coisa errada, então ele blasfemou o nome de Deus. Ao passo que o falar diretamente contra Deus, Deus é misericordioso. Ele pode, digamos assim, nos perdoar. Mas ele tem uma preocupação muito grande com o seu nome. Agora, não estou dizendo que isso seja a interpretação correta. São cogitações que vieram ao meu coração, né? Inclusive, no Novo Testamento, nós vemos distinção, né, que Jesus fala que aquele que falar contra o próprio Cristo, né, mas quem blasfemar, novamente, usa aí no grego deve ser diferente, outra palavra, né, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, isso não terá perdão. Né? Então, mesmo no Novo Testamento, nós vemos distinções das duas coisas, né? Agora, se os dois termos têm a mesma conotação, pode ser também, se os dois termos, tanto o blasfemar quanto o amaldiçoar, têm a mesma implicação, se tem essa mesma implicação, e o pastor aqui adiantou que às vezes os termos têm o mesmo significado, isso pode ser que tanto o amaldiçoar quanto, e aí eu não conheço o hebraico, não tem a coleção do Velho Testamento, eu só tenho do Novo, pastor. Do Champlin, eu só tenho o Champlin no Novo, não tem do Velho. Então eu não sei quais eram os termos e quais as conotações. Mas se uma coisa tem um sentido e outra tem outro, pode ser que o blasfemar para Deus tenha uma maior importância do que propriamente o amaldiçoar a Deus. Né? Mas não estou fazendo aqui nenhuma conclusão, são reflexões. E, inclusive, no capítulo 20 que o senhor leu, pastor, assim, às vezes, no capítulo 20 que eu estava lendo, que eu me lembrava de alguns textos, ele falava assim que
depois que ele falava do pecado, olha, esse pecado que leva à morte, e esse cairá sobre ele, como diz no versículo 24. Todos eles, Usa então, a mesma expressão. Usa a mesma expressão. Então pode ser que também o amaldiçoar a Deus leve a pena de morte também. Não simplesmente que as consequências do pecado caiam sobre a pessoa. Pode ser que a consequência em si seja a seguinte, que é a morte, né? Enfim, agora eu deixo com o pastor para ele. Não, seu raciocínio é de um pregador. Então, irmãos, mas é isso aí mesmo. É só que uma coisa é que é a imputação. Então, quando se amaldiçoa, Deus imputa à pessoa que amaldiçoou as consequências dele ter dito o que foi dito. Isso foi feito aqui, nesse texto de Levítico 24. Todos os textos está dizendo que é imputada à pessoa as consequências dele ter amaldiçoado. Tanto é que as pessoas que ouviram, as testemunhas oculares, vieram todas elas e colocaram a gente não vê isso. Colocaram as mãos sobre o homem para que imputasse sobre ele o seu pecado. Agora, aqui foi comitantemente a maldição e a blasfêmia. Então, a impressão textual, tanto aqueles textos lá, quanto aos textos que Jesus repete dentro do contexto ali, é que é o seguinte, Joaquim, quando há maldição, nenhum morreu por causa da maldição única. Por exemplo, pode ter morrido, mas quem aplicou a pena foi o próprio Deus. Agora, quando ele blasfema, então o contexto do texto de Levítico, ele está falando da santidade de Deus. Como é que Deus quer a mesa? Como é que Deus quer o tabernáculo? O que aquilo significa? O que significa as festas? Pode olhar que está dentro desse contexto de zelo, de cuidado, até de roupa, de como vai se portar, como vai fazer isso, como vai fazer aquilo. E aí aparece um mestiço lá e começa a não só maldizer a Deus, como blasfemar contra o Deus da sua mãe. Então aí sim, aí Moisés, porque os irmãos têm que pensar o seguinte, se foi levado a Moisés, é porque não tinha nada que eles pudessem lançar mão para resolver aquele caso. É a última instância. Lembram lá do sogro de Moisés, que orientou Moisés a dividir para pessoas juízes, para ficarem legislando. Então é o Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, olha, aqui não tem nada, nós não temos nenhuma jurisprudência, não tem tal. Eu não sei se assim funciona na justiça, viu, Joaquim? Mas a ideia é essa, Moisés era a última instância. Então, se chegou a Moisés, nem o próprio Moisés sabia o que fazer. Sabia o que fazer. Ele sabia da questão do zelo e tudo mais, ele não sabia. Então, por isso que ele espera do Senhor esta realidade. Então aí vem do Senhor o seguinte, olha, esse blasfemo, ele morre apedrejado. Então a diferença aqui, Joaquim, que eu acho que a gente pode até, porque isso é um estudo, isso precisa de amadurecer, a gente vai estudando a Bíblia e você vai amadurecendo a ideia. Então a impressão que eu tenho é que a maldição não dá, Deus não deu a Israel para apedrejar. Que a visão é aquela. Eu tenho a mesma visão sua, porque o texto dá essa visão. O zelo de Deus, principalmente no contexto que ele está, é com o seu nome. O tanto é, irmãos, que no hebraico, no original, não aparece Senhor.
Só na nossa tradução. Porque naquele contexto não se dizia o nome do Senhor. Yahvé não era dito. Yahvé, segundo o Talmud, só poderia ser dito pelo sumo sacerdote em celebração. E segundo a tradição, diz que quando alguém ouvia o sumo sacerdote celebrando a Deus, falando o nome de Yahvé, eles se curvavam, só por ouvir o nome. Então, com o tempo, os sacerdotes também deixaram de falar. O tanto é que ninguém sabe a pronúncia desse tetragrama, ou seja, dessas 4 palavras hebraicas. Porque depois eles colocaram as vogais de Adonai, e aí surgiu Jeová. Por isso que a palavra, não existe a palavra Jeová em hebraico. Essa é uma associação com as vogais, com as vogais de a palavra Adonai, Senhor. Por isso que vem Senhor. E às vezes aparece Jeová. Porque Yahvé não se pronunciava. De tão santo que o judeu encarava o nome de Deus. No original não tem. Por isso que dizem que ele blasfemou contra o nome só. Não tem o nome do Senhor. Porque isso aí já foi na nossa tradução, porque já que houve uma blasfêmia, e imediatamente o próprio Deus já despachou a questão da condenação, então entenderam que era Yahvé, os tradutores nossos. Aí puseram o Senhor e pode ver que está em maiúsculo, para dizer que é Yahvé. Então o nome de Deus que foi blasfemado tem a ver com seu caráter, com seus atributos, com o seu ser. E é este nome que Deus não permite que seja tomado em vão. É propriedade dele. Ninguém deu esse nome a Deus. Foi ele que revelou-se com esse nome. E esse nome é que deve ser exaltado e jamais blasfemado. Então Deus cuida. Quando eu canto esse hino, leva tu contigo esse nome, eu penso lá nas escrituras de Atos, quando diz que não há outro nome debaixo dos céus pelo qual possais ser salvos. Então, quando eu penso, é esse nome, que é o nome que jamais Deus vai aceitar ser blasfemado. E o Espírito Santo de Deus é essa realidade manifesta hoje. Por isso que Deus não fulminou aquelas pessoas que cuspiram em Jesus, não fulminou os que o matou, porque a visão do Joaquim é a visão exegética e de hermenêutica. Por que ele não fez? Porque foi contra a sua pessoa. Quantas vezes o Senhor Deus diz assim: o meu povo não me adora como deveria adorar. E Jesus repete, Jesus faz lá em Mateus e Marcos, eles me adoram só com a boca. Ou seja, tem a ver comigo. Mas quando parte para o nome, então aí Deus age. E Deus autoriza ao seu povo apedrejar qualquer um que blasfemasse o seu nome. Agora veja, irmãos, não sem julgamento. Porque o primeiro texto depois, olha como Deus é fantástico. Ele diz assim: quem matar alguém, mesmo tomando a justiça nas mãos, será morto. Mesmo que seja um blasfemo. Você não pode, por exemplo, o cara blasfemou, você por conta própria vai e o mate. Não, isso não é justiça.
justiça com as próprias mãos, isso não é justiça. Nós temos autoridade constituída para que a justiça seja feita de acordo com a justiça. É aí que é o processo. Por isso que Deus diz assim, não sai por aí matando as pessoas, porque você acha, olha, é todo aquele processo, passa todos os recursos, chega lá, chegando lá, Deus vai colocar o como precisa ser colocado. Então Deus já começa a colocar esse direito civil para que ninguém quisesse mais do que lhe foi tirado. Por exemplo, olho por olho, dente por dente, é ser o seguinte, nada mais. A justiça é essa. Então se levou meu dente, eu quero outro dente. Se levou o meu olho, é só o outro olho que vai pagar, não vai furar os dois. Então o código de Deus é esse. Então não sai por aí matando, porque as pessoas ficam em nome de Deus fazendo. E isso aconteceu bem pertinho de nós aqui, irmãos. As cruzadas. Como as cruzadas mataram pessoas em nome de Deus. Veja que o adultério lá, Jesus não permitiu. Então, não pode ser sem julgamento. Não, a coisa, por exemplo, o homem que matar outro homem, esse será morto. Não é? Então, tem a cidade refúgio. Se ele chegar lá, é um escape. Não é? Mas aí, Deus sem intenção. Tem tudo certinho lá. Aí o que Deus coloca, irmãos, é exatamente esse zelo. Por exemplo, nenhum texto da palavra de Deus diz que algum filho morreu, apedrejado, por ter amaldiçoado o pai e a mãe. A Bíblia não diz que qualquer pessoa morreu por ter amaldiçoado o Senhor, apedrejado. Mas blasfêmia, isso sim. Israel poderia fazer isso. Pronto, acabou. É aí. É como se Deus estivesse falando assim, deixa ele comigo. É a mesma coisa quando o filho amaldiçoa o pai e a mãe. Porque Deus é que toma nas mãos toda a justiça, irmãos. O Novo Testamento, ele traz essa realidade. O Senhor é o meu juiz. Pleitei a minha causa. Então o Senhor vai fazer justiça. E Ele é um justo juiz. Então a questão que eu vejo é assim, quando Deus passa, é aquilo que o Joaquim enfatizou. Quando Deus passa para a comunidade exercer isso, é porque o nome de Deus precisa ser honrado, respeitado. E quando Ele o nome dele que o representa, o grande eu sou, é isso. Aí responde-se publicamente e o povo torna-se os executores da justiça de Deus. Então a questão é a seguinte, é o que fica na mão de Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer. A Bíblia diz que ele vai morrer. Mas pode ser um infarto, um acidente, um AVC. E também não diz que vai ser imediato. E a gente pode falar assim, não tem tantas pessoas que parece que elas já estão mortas? A vida foi drenada. Elas não vibram mais com a existência. São zumbis existenciais. Não tem alegria, não tem paz, não tem energia para fluir na vida. Então eu não sei, Deus tem as suas maneiras de barrar as pessoas, de matá-las. É Deus que faz isso. Eu não quero assim dizer, então por que não tem um punhado de gente morrendo aí, filho que isso, filho que faz aquilo?
Então, nós não estamos vendo o porquê que morreram, o porquê que estão como estão, por que está acontecendo. Nós não entramos nos bastidores da história humana, porque compete a Deus fazer isso. Agora, existem coisas que são feitas, que estão claras. No Novo Testamento está dizendo assim: aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando é que nós vamos saber disso? Quando chegarmos lá. Quando chegarmos lá, no grande júri. Ah, mas o que é que eu fiz? Eu acho que a presença de Deus, naquele momento que Jesus, o supremo juiz, a presença dele, irmãos, só a presença dele já basta para a pessoa saber porque ele está mandando para o outro lado. Não haverá argumento. Eu acho que é como se você chegasse de frente de um aparelho que te lê e você está lendo o que você é. Você não argumenta. Você já sabe por que você não está lá. E eu acho também que nós que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, quando chegarmos lá, nós vamos saber que estamos com Ele. Não vai haver pavor, porque a glória de Jesus vai ser manifesta. Então, há coisas que está na palavra de Deus, que são coisas que o Antigo Testamento vivenciou isso. Agora, eu e vocês estamos sendo cozinhados a banho-maria. E esse é o grande problema meu e seu. Porque se algum de nós fôssemos fulminados, os outros iriam pôr a barba de molho. Eu imagino o seguinte: a partir daquele momento, irmãos, o nome de Deus não era mais nem pronunciado por ninguém. O tanto é que se perdeu a pronúncia. Imagine, irmãos, o temor. Hoje nós ouvimos e vimos liderança brincando com o nome de Deus. Sátiros fazendo sátira do nome de Deus. Pessoas mercadejando o nome de Deus. E não são fulminados. Por isso que Jesus diz lá no final: olha, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. Aí Jesus diz assim: eu não vos conheço. Você tomou o meu nome, beneficiou, a pessoa foi beneficiada, porque o nome de Deus beneficia. O poder está no nome de Deus. O que flui do nome de Deus é o que trabalha as nossas vidas. Deus é poderoso, Deus é grande, Deus se manifesta de uma maneira maravilhosa no seu nome. Agora, o Novo Testamento, e aí, Joaquim, o bom é quando formos termos a Septuaginta, porque aí a gente tem o grego lá também, que é mais fácil, né? Já tem, eu baixei a Septuaginta, eu não sei qual foi o site, mas eu baixei a Septuaginta, eu tenho no computador, que é muito bom quando para esse estudo de comparação assim. Diga, Renato. Mas então, isso... Mas seu raciocínio é isso. É isso mesmo. Quer dizer, aquele que amaldiçoa, ele está decretado sobre ele a maldição de Deus. Aquele que honra pai e mãe, se prolongará os seus dias na face da terra, e tudo quanto fizeres será bem sucedido. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas aquele que abraça o Espírito, o mover do Espírito, assente no mover do Espírito, esse tem a vida eterna. Aquele que blasfema morrerá eternamente. Não tem como.
Então, Deus age assim. O problema nosso, irmãos, é que a gente quer aliviar. Nós queremos dizer, não tem problema. Tem problema sim. Deus está dizendo que o nome dele é um nome que não é para ficar assim. Por exemplo, as pessoas põem nome, por exemplo, Shekinah. Põe esse nome em boteco, em loja de sapato, em lingerie, em um punhado de coisa. Gente, Shekinah é a glória de Deus. Então isso não é para ficar sendo colocado em conjunto. Isso é um nome que a gente precisa tirar o sapato. Não é? São coisas que a gente precisa de entender e a igreja precisa fazer isso. Por isso que muitas vezes nós não geramos filhos que têm a mesma reverência, a mesma santidade diante do Senhor. Então eu fico pensando assim, por exemplo, eu penso com relação ao reitor do seminário, reverendo Francisco Leonardo. Era um peso ficar perto do reverendo Francisco. Porque ele era você media as palavras para falar com ele. Você precisava pensar para falar com ele. Porque qualquer coisa que você fizesse, ele dizia, irmão, olha o coração diante do Senhor, meu irmão. Então era uma coisa, aquilo passava para a gente, pelo menos para mim, passava temor e tremor ao Deus daquele irmão. E às vezes nós não geramos filhos espirituais, as pessoas que vão se convertendo ao nosso lado, olhando para nós, nós não geramos filhos com esse temor e tremor. Aí depois eles vão para o seminário, montam seus próprios botecos de religião, vendem as suas indulgências, tornam-se mercadores, por falta desse temor. Por quê? Porque a gente alivia, fala, não, isso tal. Eu falei, meu irmão, olha, isso aí o nome de Deus está em jogo. O nome de Deus pode ser blasfemado, pode ser descrido por sua causa. Então a gente precisa, irmãos, de fazer isso, ter um tempo de termos de cultivarmos isso. Eu estou na presença do Senhor e o seu nome deve ser honrado em mim e através de mim. Porque Deus zela, Ele é zeloso pelo seu nome. Ele diz, aquele que tomar o meu nome em vão, eu não o tomarei como inocente. Ou seja, Deus vai tomar as suas providências. Hoje não apedreja mais. Né? Mas a gente não pode brincar com esse nome. Se quiser brincar, brinque com quem você quiser, menos com o Senhor Deus. Porque Ele a gente tem que tirar as sandálias. E foi isso que Ele disse para Moisés. Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo. Não é santo porque aquilo ali não construiu ali uma capela. É a presença de Deus que fez aquele lugar santo. Quando Jesus diz, eu sou, todo o exército caiu de costa. Porque aquilo era o nome do Deus eterno. E quando esse nome fosse dito, as pessoas receberiam o impacto desse nome. Para mim, irmãos, foi quando Jesus disse o que há muitos séculos não tinha sido dito. Quando Jesus diz quem Ele era, Ele disse o nome de Deus. E por isso que eles caíram, os soldados foram jogados de costas. Lembra desse texto, Ana? Deus zela pelo seu nome.
Não, foi essa única vez. E a impressão que eu tenho, é minha impressão, viu, irmãos? É que depois de séculos do nome de Deus não ser dito, ele foi dito naquele momento. E quando ele foi pronunciado pelo Filho de Deus, é que provocou toda aquela reação, daquela presença, aquela palavra dita, quando ele diz, eu sou. Ele falou assim, eu sou o Deus eterno. E aí acontece todo aquele momento. Porque Jesus sabia o seu nome. Jesus toda a vida soube quem ele era. Ele proibia que falasse. Ele sabia o que ele era. O demônio, ele fazia eles calarem por causa disso. Porque o demônio sabia quem ele era. Não é? Então, essa reflexão, assim, parte de um questionamento, mas é tão gostoso porque você passa, dá uma aprofundada, porque às vezes a gente fala, fica, não é, a nível assim, de um ensino, mas é bom, se você vê, pode falar. O gostoso do estudo de quarta-feira e de domingo de manhã é esse, né? Você pode falar, você pode exercer o seu conhecimento e pode falar mesmo, não tem nenhum problema falarmos isso, né? Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus por esse tempo. Obrigado aí, Joaquim, pela... Agora tem já o Champlin no Antigo Testamento, viu, meu irmão? Apesar de ser uma coleção muito cara, toda a vida foi muito cara essa coleção. É só para estudiosos mesmo como você, assim, para comprar. Porque tem que ser uma ferramenta que se usa, né? Porque eu não sei quanto é hoje, mas eu me lembro que era muito caro essa coleção. Mas hoje deve ter barateado um pouquinho mais. Nós tivemos em Araraquara 12 conexões, 4 não foram detectadas localidade, 1 em Brasília, 1 em Recife, 1 em Franca, 1 em Ribeirão Preto, 1 em São Bernardo do Campo e 1 em São Paulo. 22 conexões. Louvamos a Deus pela sua vida. E quarta-feira que vem nós vamos para a prática. Então, como é que às vezes tomamos o nome de Deus em vão, passivos de algo que pode trazer consequências às nossas vidas? O texto de Êxodo 20 não fala que seremos apedrejados, mas é que Deus não nos tomará como inocentes. Então, o grau de visitação de Deus depende dele. Então, às vezes a gente faz isso, às vezes despercebidamente. E aquelas piadinhas, viu, irmãos? Eu nunca gostei assim de piadas que usasse qualquer coisa com a palavra, assim, porque não é para criar piadas, né? É para que a gente possa honrar esse Deus que tanto tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Então a Ele toda honra, toda glória e todo louvor em cada um de nós e através de nós. Vamos orar, irmãos, vamos colocar em pé, agradecendo a Deus por esse tempo. Pai amado, é com gratidão no nosso coração que nós te louvamos. Como é bom, Deus, entendermos o quanto que o Senhor preza o teu nome. Porque o teu nome é o nome que está acima de todos os nomes. Teu nome traduz a soberania absoluta sobre nós, sobre o nosso planeta, sobre todo o cosmos. E o Senhor nos deu o privilégio de sermos chamados teus filhos. Oh Deus, não há palavras
para expressar a gratidão do nosso coração. O que nós queremos dizer, ó Deus, dê-nos, em nome de Jesus, a compreensão, a concepção da grandeza do Senhor, para que possamos a cada dia honrá-lo com as nossas vidas. E que cada um aqui nesta noite, ó Deus, leve para casa, com temor e tremor, esta compreensão, essa concepção de quanto o Senhor valoriza o teu nome. E dê-nos, ó Deus, a bênção de continuarmos servindo o Senhor até aquele dia glorioso, quando estaremos para sempre ao teu lado, gozando dessa presença excelsa e desfrutando desta tão grande salvação, conquistada em Cristo Jesus para cada um de nós. Deus nos ajude, abençoe os nossos filhos, abençoe os filhos dos nossos filhos, para que eles continuem servindo o Senhor, para que as gerações que vierem depois de nós traduzam na vida o mesmo temor e tremor na tua presença. Pai, muito obrigado pela vida desta igreja. Ajude-nos, ó Deus, a caminharmos altaneiramente, traduzindo na vida, Senhor, o teu grandioso nome. Pai, abençoe ricamente o pastor Gediael no próximo final de semana, Senhor. Unja-o com teu Espírito Santo, para que ele traga ao coração da tua igreja, daqueles que vão estar aqui, palavras vindas do teu coração. Abençoe a sua viagem, toma nas tuas mãos, ó Deus, todos os detalhes, os hospedeiros que vão hospedar essa família, que o Senhor esteja abençoando a cada um com graça e com misericórdia. Prepare os corações nossos, Senhor, para ouvir a tua palavra. Aqueles casais que virão no sábado à noite, traga-o, Senhor. Converta, ó Deus, o coração do marido, da esposa, para estar aqui ouvindo essa palavra do Senhor para a vida de cada um. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo esteja em nós e sobre nós, até aquele dia quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém.